Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 6º episódio especial Eleições 2020 do podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Hoje é dia de balanço, né? O que ficou desse primeiro turno das eleições? E olha que ficou bastante coisa. O pleito já está marcado pela demora na divulgação dos resultados, o que destoou dos últimos processos. Daqui a pouco esse vai ser o tema aqui do episódio, na minha conversa com a Kelly Cadanos, direto de Brasília. Mas antes eu vou conversar aqui com a minha parceira do 15 Minutos Especial Eleições, a editora Júlia Fontes. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, Márcio, com você? Tudo bem também. Bom, vamos começar então a fazer esse balanço, né, do primeiro turno da eleição. E é muito comum quando a gente fala em balanço, falar em quem ganhou e quem perdeu. Então, vamos começar a falar aí quem ganhou e quem perdeu nessa eleição de ontem, hein, Júlia? Pois é, depende muito de para onde a gente olhar, né? Então, por exemplo, se a gente falar do presidente Jair Bolsonaro, que era uma pessoa que tinha, sim, alguns candidatos em várias cidades, inclusive até candidatos a vereador, né? Não só a prefeito, ele foi uma das pessoas que teve as maiores derrotas, assim, né, nessa eleição, porque se a gente pensar nos principais candidatos dele, eles não tiveram sucesso eleitoral. Um exemplo mais claro disso é o Celso Russomano em São Paulo, né? Ele que começou favorito aí na disputa pela prefeitura, foi desidratando ao longo da campanha e muito se atribui, inclusive, à presença do próprio Bolsonaro, né, na campanha dele, porque o Bolsonaro estava muito presente, até no jingle ele aparecia, né? E no final das contas, o Russomano ficou em quarto lugar com 10% dos votos. Esse, inclusive, é o pior desempenho dele. Ele já disputou a prefeitura em outras 2 ocasiões, né? E esse desempenho dele agora em 2020 foi o pior dessas 3 tentativas. Então, não foi nada bom para o Russomano esse resultado. E também não para o presidente, né? Lembrando que, no caso de São Paulo, ele tinha um interesse mais evidente nessa eleição por conta da rivalidade com o governador de São Paulo, João Dória, que apoia Bruno Covas, o atual prefeito de São Paulo, que foi ao segundo turno. Ele vai disputar com o Guilherme Boulos. Então, assim, se a gente for pensar também em outros candidatos do presidente Bolsonaro, por exemplo, se a gente for lá para Belo Horizonte, em que o Alexandre Calil, que é o atual prefeito, foi reeleito já no primeiro turno com 63% dos votos. O segundo lugar, o Bruno Engler, era o candidato do Bolsonaro, mas ele teve só 9,95% dos votos. Então, assim, a única exceção parece ser mesmo o Rio de Janeiro, em que o Marcelo Crivella acabou indo para o segundo turno, né? Ele que estava ali disputando mais de perto com a Marta Rocha e com a Benedita da Silva, acabou indo e vai disputar com o Eduardo Paes agora a segunda etapa do pleito. Ele teve 21% dos votos e ele é o candidato do Bolsonaro. Então, assim, tirando esse caso, a reeleição do filho do presidente, o Carlos Bolsonaro, como vereador no Rio de Janeiro e tal, mas de um modo geral, os candidatos do presidente Bolsonaro não foram muito bem, não, nessa eleição. Tem até uma curiosidade, né, Júlia, entre esses nomes aí, que o presidente fazia até aquelas lives eleitorais lá no Palácio, né, falando sobre candidatos, ele citou, por exemplo, a candidata Val, né, Val do Açaí, que ficou conhecida como uma possível ou suspeita de envolvimento no que seria uma funcionária fantasma, né, do próprio Bolsonaro, que tinha a lojinha de açaí lá em Angra dos Reis, e ela foi candidata como Val Bolsonaro, a candidata a vereadora. Fez, e com apoio declarado do presidente, né? E ela fez só 266 votos, ficou na posição de número 84, quando haviam 14 cadeiras em disputa lá em Angra dos Reis, ou seja, ficou bem longe de ser eleita também. É só um exemplo, né, curioso aí, dessa dificuldade que o presidente Bolsonaro teve em ser um bom cabo eleitoral nas eleições desse ano. Ele até falou, né, que ele, na verdade, não tinha se envolvido muito e tal, mas, assim, ele fez, por exemplo, para o Russomano, ele fez campanha abertamente, né, e nessas lives que você mencionou, Márcio, ele indicava candidatos, né, ele faz essa live semanal e ele falava, votem nesse candidato para vereador, e muitas vezes nessas cidades, assim, tipo Angra dos Reis, né, não necessariamente só capitais. Então, realmente, os candidatos dele não foram muito bem, não.
Pois é. Bom, esse é um lado do balanço aí, a questão do presidente Bolsonaro. Um dado importante que queria que você trouxesse agora é o balanço partidário mesmo, Júlia. O que que a gente tem em relação ao desempenho dos partidos, fazendo um recorte das maiores cidades do país, né? Isso, se a gente pensar nas 95 cidades que têm segundo turno, são as cidades que têm mais de 200 mil eleitores, né? Uhum. Dessas cidades, 37 já tem o novo prefeito definido. Eles já foram eleitos no primeiro turno. Olhando para essas 37 cidades, o partido que mais elegeu prefeitos foi o PSDB, que teve 9 candidatos eleitos. Depois o MDB, que teve 6, e o DEM, que teve 5. O DEM é um caso importante porque ele ganhou em algumas capitais importantes. Por exemplo, em Salvador, ele continuou, né? O atual prefeito ACM Neto já é do DEM. E o que ganhou é o Bruno Reis, o vice de ACM Neto, porque o ACM Neto está no segundo mandato e não podia se reeleger. Então, apadrinhou o Bruno Reis, que se elegeu já no primeiro turno. Outras cidades também que tiveram candidatos do DEM se elegendo foram Curitiba, que teve o Rafael Greca já reeleito no primeiro turno, e Florianópolis, né, que teve o Jean Loureiro também eleito no primeiro turno. No Rio, o Eduardo Paes foi para o segundo turno e está bem à frente aí do Marcelo Crivella. Claro, o segundo turno é outra eleição, né? Sim. Mas por enquanto ele está em vantagem. Então, o DEM é um caso interessante, e até se a gente olhar pensando em todos os municípios aí, né, do Brasil, o DEM também é um dos partidos que apresenta um aumento no número de candidatos eleitos. Então, foi um partido que, a partir desses dados iniciais aí do primeiro turno, é um partido que aparentemente cresceu e se fortaleceu nessas eleições. Agora, tem outros partidos que, por enquanto, não tiveram tanto sucesso assim. Por exemplo, considerando esse recorte das 95 cidades que tem segundo turno, o PT, o PCdoB e o PSL foram partidos que não elegeram ninguém no primeiro turno, por enquanto. E o caso do PSL é um caso significativo porque a legenda teve um crescimento importante de candidatos de 2016 para cá, né? Porque no meio disso tudo teve a filiação do Bolsonaro, né? Então foi um partido que cresceu muito, elegeu a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados e com isso ganhou mais dinheiro, né? Mas com isso também veio uma série de brigas internas. Aí tem cidade, por exemplo, Campo Grande era uma cidade que tinha 2 candidatos a prefeito do PSL, porque teve briga lá entre os membros do partido, né? Então, e esses casos assim se proliferam em outras cidades. E foi então uma legenda que não elegeu ninguém no primeiro turno. O PT também, mas se a gente olhar para essas mesmas cidades, agora considerando as que têm segundo turno, né, as de mais de 200 mil eleitores que foram para o segundo turno, são 57 cidades, o PT é uma das siglas que tem mais candidatos para o segundo turno, né? O PSDB tem 16 e o PT tem 15 candidatos disputando o segundo turno. Então, dependendo dos resultados, pode ser que o PT se saia bem também, né? A gente tem que esperar o resultado do segundo turno. Mas o que esses dados aí preliminares indicam são isso. Também políticos tradicionais, né, Márcio, que estão sendo reeleitos ou eleitos aí nas capitais. Por exemplo, das 7 capitais que tiveram definição já no primeiro turno, a maioria delas foi de reeleição dos prefeitos ou de continuidade, por exemplo, o caso do Bruno Reis em Salvador. Então, aparentemente, está sendo uma eleição não tanto de novidade ou de outsiders, mas sim de partidos e políticos mais tradicionais. Pois é isso que tem sido feito como análise mesmo, né? Um retorno aí de um voto mais, vamos dizer assim, seguro, né, do eleitor com partidos e políticos mais conhecidos, e também nos balanços que a gente vê em relação a partidos, percebe-se o crescimento bem significativo também de partidos do chamado centrão, né? Partidos como o PP, né, o Partido Progressista, o PSD, também experimentando aí um avanço, pelo menos no número, na quantidade de eleitos. Considerando as cidades lá do nosso recorte, de mais de 200 mil eleitores, com aquelas 37 que tiveram definição no primeiro turno, 5 delas vão ter prefeitos do PSD e 4 do PP, aí que você mencionou. O PSD, por exemplo, é o partido do Alexandre Calil, que é o prefeito lá de Belo Horizonte, que se reelegeu no primeiro turno.
Pois é. Então, sim, também foram partidos que tiveram bom desempenho. Legal. Bom, Júlia, para a gente fechar, tem 3 cidades que vão ter um segundo turno que imagino que são bem interessantes. A gente já falou, claro, São Paulo e Rio de Janeiro, os maiores colégios eleitorais do país, aí comentamos. Mas eu queria falar de Porto Alegre, Recife e Fortaleza, começando por Porto Alegre, que teve uma certa surpresa aí no momento da abertura dos dados das urnas, né? Exatamente, porque se tinha, né, a percepção de que a Manuela Dávila era a favorita, né, nas eleições em Porto Alegre, mas no final das contas ela ficou em segundo lugar, ela vai disputar o segundo turno, mas ela não liderou como todo mundo esperava. Então ela teve 29% dos votos contra 31% do Sebastião Melo, do MDB, e os dois agora vão para essa próxima etapa do pleito. O Nelson Marquesa Júnior, que é o atual prefeito de Porto Alegre, ficou de fora, ele teve 21. Inclusive, foi entre as capitais o único prefeito que nem foi para o segundo turno, nem ganhou no primeiro turno. Né? Os outros todos ou continuaram ou já venceram. E no caso da eleição em Porto Alegre, tem um dado interessante, que é o José Fortunati, que era um candidato importante, né? Ele aparecia bem colocado nas pesquisas, ele renunciou à candidatura, e isso pode ter embaralhado ali as intenções de voto e os votos, né, dos eleitores no fim das contas. Então, vamos ver como é que vai ser esse segundo turno por lá. Detalhe que o Sebastião Melo foi vice-prefeito do Fortunati, né? Quando o Fortunati era prefeito lá de Exatamente. Porto Alegre. Exatamente, é tudo uma. Tem vários nomes ali que já eram bem conhecidos do eleitorado. Né? Pois é. Bom, vamos falar do lado do Nordeste. Lá no Recife tem a disputa dos primos lá, né? Exatamente. No Recife também houve uma certa surpresa, porque o João Campos estava aparentemente liderando com mais conforto, digamos, e a disputa estava mais para ver quem ia para o segundo turno, né? A segunda vaga no segundo turno. E no fim, o João Campos ficou bem próximo da Marília Reis. A Marília teve 27, quase 28% dos votos e o João Campos 29%. E ela venceu por pouco também o Mendonça Filho, né, que era o candidato do DEM, mais uma vez, ele teve 25% dos votos no Recife. Então, tende a ser uma disputa bastante acirrada, né? A Marília Reis, que é neta do Miguel Arraes, e João Campos, bisneto do Miguel Arraes, filho do Eduardo Campos, falecido lá em 2014. E, por último, mais uma cidade do Nordeste, né, Márcio? Fortaleza? Isso, Fortaleza. Fortaleza foi uma cidade também que teve uma certa reviravolta, mas foi ao longo da campanha, né? Porque o Sarto, o candidato do PDT, ele não apareceu tão bem colocado, mas no fim ele acabou sendo o mais votado nesse primeiro turno. Ele teve 35% dos votos. Ele é o candidato apoiado pela família Ferreira Gomes e também pelo prefeito de Fortaleza, o Roberto Cláudio. Aparentemente foi esse apoio, na verdade, do prefeito de lá que fez a diferença. Mais diferença, né? Porque como a gente já tinha comentado aí em outro episódio do 15 Minutos, o Ciro e o Cid não apareceram tanto na campanha dele, né? E ele vai disputar o segundo turno com o capitão Wagner do PROS, que é o candidato bolsonarista. Ele teve 33% dos votos, mas é um caso interessante porque o capitão Wagner ele não colocou o Bolsonaro na campanha assim com tanta força como fez o Russomano, por exemplo. Então, por mais que ele fosse apoiado pelo Bolsonaro, ele não mostrava de forma tão enfática, provavelmente porque lá em Fortaleza o Bolsonaro não é muito bem avaliado, né? Então, acho que ele calculou ali que não valia a pena se apoiar tanto na imagem do presidente. O capitão Wagner, que já foi para o segundo turno na última eleição em Fortaleza e perdeu para o Roberto Cláudio, também candidato, que era o candidato, né? Do Cid Gomes. Vamos ver como é que vai. Vamos ver. E a cobertura completa, também os balanços todos na Gazeta do Povo. Júlia, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Bom, o assunto agora nesse episódio especial do balanço do primeiro turno é o grande tema, né, desse primeiro turno da eleição municipal. Kelly Cadanos conversa comigo direto de Brasília. Ô Kelly, o que aconteceu, hein? Por que demorou tanto para sair os resultados no domingo da eleição? Oi, Márcio. Então, na verdade, foram 3 episódios diferentes, né, que chamaram muito a atenção nesse domingo de eleições municipais pelo país. Primeiro, foi identificada uma tentativa de ataque hacker ao sistema do TSE para derrubar o site. Isso foi às 10h41 da manhã. Segundo o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, esse ataque não foi bem sucedido. Além disso, também houve vazamento de dados de servidores do TSE. Isso aconteceu um pouco mais cedo, foi por volta das 9h25 da manhã.
também do domingo. Esse vazamento foi consequência de um outro ataque que teria acontecido em uma data que ainda não foi definida pelos investigadores, mas foi anterior ao dia 23 de outubro deste ano. O Barroso disse que não dá para saber se foi 2 dias antes, 1 ano antes, 10 anos antes, mas eles estão investigando esse segundo ataque. E, por fim, houve essa demora significativa na totalização e na divulgação dos resultados das eleições em todas as cidades brasileiras. Só para você ter uma ideia, na manhã da segunda-feira, ainda havia algumas cidades que não sabiam quem é o prefeito e quem são os vereadores eleitos. Foi o caso, por exemplo, de Maceió e de São Paulo, que começaram o dia sem saber quem são os vereadores que vão ocupar as câmaras municipais a partir de 1º de janeiro. Em Maceió, o resultado da eleição para prefeito só foi conhecido às 9 horas da manhã da segunda-feira, ou seja, um atraso muito substancial em relação ao que a gente estava acostumado. Pois é isso que chama atenção, né? Sempre foi aí um digno de nota, né? A velocidade, a agilidade com que a apuração acontecia sempre aqui no Brasil, isso fugiu à regra. E aí, o que aconteceu, hein? O que causou a lentidão especificamente, Kelly? A maneira da totalização dos votos mudou nessa eleição, Márcio. Até 2018, cada um dos tribunais regionais eleitorais computava esses votos no seu estado e enviava o resultado para o TSE. Nessa eleição, o TSE centralizou essa contagem de votos. O ministro Luiz Roberto Barroso chegou a dizer numa coletiva de imprensa nesse domingo que desde o primeiro momento ele não teve simpatia por essa opção, mas era uma opção já estabelecida antes da posse dele, então ele só seguiu essa recomendação. Ele disse que isso pode ter sido, por ser uma novidade, pode ter contribuído para a instabilidade e também para a demora na contagem dos votos. Mais tarde, numa outra coletiva, o ministro afirmou que essa opção ela foi sugerida pela Polícia Federal, que uma segurança maior, né, na totalização dos votos. Além disso, também teve um problema de hardware. O ministro do TSE, o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele explicou que um dos núcleos de processadores do supercomputador que totaliza os votos no TSE falhou e precisou ser reparado. E por isso, o processo de somar os votos acabou ficando mais lento e, consequentemente, a divulgação também. Tem alguma relação entre o ataque hacker, essa tentativa que aconteceu durante a manhã do domingo, e a lentidão para a divulgação dos resultados, Kelly, do que se sabe até agora? O presidente do TSE, Márcio Luiz Roberto Barroso, garantiu que não. Ele disse nesse domingo que a tentativa de derrubar o site do TSE não tem nenhuma relação com a demora na divulgação dos resultados. Ou seja, são dois problemas separados, isolados, que não conversam entre si. A gente vai saber mais a partir da investigação da Polícia Federal em relação a esses ataques hackers ao TSE. Mas, a princípio, Barroso garantiu que são duas coisas diferentes. Pois é. O episódio abre alguma brecha para a discussão sobre fraude? Essa é a grande questão, né, Márcio? Muita gente levantou essa possibilidade ao longo já do próprio domingo, né? Antes mesmo das urnas serem fechadas, né? Justamente por causa dos ataques hackers, enfim. Mas, em uma entrevista coletiva à imprensa, o Barroso minimizou esse atraso na divulgação e garantiu a integridade do sistema eleitoral. Ele disse que a demora na divulgação dos resultados não compromete a integridade do sistema eleitoral. Ele também disse, né, que não tem controle sobre o imaginário das pessoas, né, em relação a essas insinuações, principalmente nas redes sociais, de possível fraude. Qual que foi a reação em geral sobre esse episódio, em especial de algumas figuras até ligadas ao chamado bolsonarismo, né? Figuras ligadas ao presidente Bolsonaro, hein, Kelly? Márcio, durante todo o dia do domingo, perfis bolsonaristas e também de outros políticos passaram o dia divulgando aí mensagens apontando para supostas fraudes eleitorais e para falta de credibilidade do TSE. E, como você disse, também houve uma defesa aí da volta do voto impresso, né, por parte desses políticos. A deputada Carla Zambelli, por exemplo, foi uma das que foi ao Twitter para falar sobre isso. Ela disse que agora, mais do que nunca, nós devemos voltar a falar em voto impresso como forma de conferir a votação eletrônica, né? Ela disse o seguinte: ninguém me convence que o sistema trave dessa forma sem fraude envolvida. Posso estar errada,
por isso quero poder conferir os votos da minha urna. Foi isso que ela escreveu no Twitter. E ela também fez uma outra insinuação. Ela escreveu o seguinte em uma outra postagem: o que houve com os conservadores? Erramos, nos pulverizamos ou sofremos uma fraude monumental? Né, em relação também à eleição municipal. Agora, uma reportagem da Folha de São Paulo, publicada nessa segunda-feira, mostra que uma investigação da SaferNet, que é uma empresa que trabalha em parceria com o Ministério Público Federal no monitoramento de fraudes eleitorais, aponta que os ataques hackers sofridos pelo TSE nesse domingo teriam sido uma operação coordenada para desacreditar a justiça eleitoral. De acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, o atraso de algumas horas na divulgação dos resultados não deve prejudicar a credibilidade da justiça eleitoral no país. Ele também ressaltou que nunca houve comprovação de fraude eleitoral e que havia fraude, sim, no sistema de cédulas, né, que era mais fácil de fraudar. Segundo o ministro, a eleição digital eliminou a possibilidade de fraudes e voltar ao voto impresso seria um equívoco, segundo ele. Márcio. Kelly Cadanos, direto de Brasília, obrigado por participar aqui do 15 Minutos. Até a próxima. Até a próxima. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, especial Eleições 2020. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção. A montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!